Mais uma oportunidade renovada, cá estamos nós mais uma vez, nesta casa que nos é tão querida, né? Que nós possamos aproveitar esse momento em que vamos estar juntos para ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. É um momento que todos nós temos que aproveitar e procurarmos, né, vivenciar o que aqui viemos buscar no nosso dia a dia. Vamos procurando já nos interiorizarmos, fazermos a nossa prece para passarmos para o nosso irmão Rogério. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que possamos aproveitar esta 1 hora em que vamos estar juntos, procurando ampliar o nosso entendimento e os nossos sentimentos enquanto nessa escola que é a Terra. Obrigada, Senhor. Fique conosco. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o nosso irmão Rogério, que vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Com ele a palavra. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente para a gente estudar mais um pouco. Eu principalmente porque estava comentando com a Ângela. Eu já, desde o dia que eu fui avisado que eu ia falar aqui, eu comecei a estruturar uma palestra. E aí ontem de manhã, bem cedinho, eu fui fuçando lá, mexendo no YouTube. Achei uma palestra e assisti essa palestra. E veio na minha cabeça, vou mudar o tema da palestra lá do Friburguense. E aí ontem a gente abandonou, né, a palestra que está na minha página de serviço aqui, na tela de serviço, e a gente montou uma outra estrutura em cima dessa parábola do filho pródigo, que eu já falei inúmeras vezes em outras casas, eu acho que até aqui mesmo, né? E uma das frases que eu ouvi nessa palestra era essa aí, ó. Quando a história se repete, preste atenção a uma lição que você precisa aprender, que talvez você ignorou na primeira vez. E esta parábola, né, ela é considerada a parábola mais conhecida, a mais divulgada, a mais estudada de Jesus, embora ela tenha uma característica muito interessante. Ela é relatada somente por um dos evangelistas, somente Lucas registra essa parábola. E ela é uma parábola realmente, não é uma passagem do evangelho, é uma parábola que Jesus conta num momento muito específico. Ela é a terceira parábola de uma trilogia sobre redenção. Ela é a última dessa trilogia. A primeira é a moeda perdida, né? A segunda, a ovelha perdida, e a terceira parábola, o filho pródigo. A gente já comentou várias vezes sobre essa parábola. Magui, outro dia, né, comentou sobre essa parábola. A Sueli, fazendo uma palestra aqui sobre algum assunto que eu não me lembro qual, também mencionou essa parábola, porque ela fala exatamente disso, de redenção, daquela capacidade que nós temos de sair de um estado onde nos encontramos não muito bom e superar aquele estado. Superar aquele estado para um estado melhor. Eu conheço a parábola, acho que todos vocês conhecem a parábola, mas alguns textos é melhor que a gente leia no original. E eu busquei e achei ali uma tradução muito interessante, que eu até não conhecia, e trouxe para compartilhar com vocês antes que a gente comece a falar mais especificamente e nos aprofundarmos nessa parábola. Peço desculpa pela leitura, mas eu acho que é melhor do que perdermos a preciosidade, a pureza dessa história. Então ele diz assim, Lucas, né? E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence.
E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu li até mais devagar, né? Porque ela pode parecer mais uma parábola, mas ela é muito atual, gente. Ela é muito atual. E todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu paro para estudar essa palestra, eu penso nisso aí. Que talvez da primeira, da segunda, da 10ª, da 20ª vez que eu a lia e busquei os seus significados e as suas intenções, eu não tenha aproveitado da melhor forma possível. Porque algumas histórias e algumas situações faz com que nós, e necessita que nós nos dediquemos de forma mais especial. Não é à toa que ela é a parábola mais estudada, mais contada, mais trabalhada em todos os segmentos religiosos. Ela diz respeito a cada um de nós. Ela começa contando a história de 2 filhos, mas quem se arvora, quem se toma de coragem e destemimento é o mais jovem. Porque é sempre assim. O jovem gosta da aventura. O jovem
gosta do fio da navalha. O outro, mesmo tendo a fazenda dividida, permanece do lado do pai. Mas o jovem, além da coragem de pedir a divisão da herança, reúne esse valor e vai. E que sempre quando nós pensamos no jovem, né, a gente tem que fazer uma pausa. Porque nós fomos jovens, né? Acho que aqui, né, nós fomos jovens, tem aqui talvez 2 ali mais jovens, mas nós fomos jovens, e nós sabemos como nós às vezes apreciamos a aventura, né? Nós gostamos da aventura. Nós às vezes nos arriscamos até desnecessariamente para suprir talvez uma necessidade daquele momento das nossas vidas, de autoafirmação, onde nós precisamos realmente tomar consciência e tomar pé daquilo que somos capazes e até onde somos capazes de chegar. O jovem toma sua fortuna, resolve viver perigosamente, vai, e a parábola diz, viveu dissolutamente, despreocupadamente, desavisadamente, irresponsavelmente durante um certo tempo. E nós percebemos que logo depois das suas primeiras aventuras, ou de um certo tempo de aventuras, a situação se complica. As pessoas mais idosas, né, mais experientes até do que nós, costumam dizer que dinheiro não aceita desaforo. E o dinheiro acabou. Viver dissolutamente trouxe a ele uma consequência muito rápida. E a história é narrada num contexto judaico. E o único trabalho que lhe sobrou naquele momento para sobreviver, numa sociedade muito diferente da nossa, numa sociedade onde não havia a compaixão, a empatia, a filantropia, ele vai cuidar de porcos. Nada mais vil, nada mais degradante para um judeu do que lidar com porcos. Mas em muito pouco tempo, ou depois de muito pouco tempo, ele cai em si. Ele para, pensa e faz um balanço. E é esse balanço que a gente tem que parar e pensar que é muito difícil. Quando ele pensa que na casa do pai, os empregados mais simples, os trabalhadores mais simples, tinham uma vida melhor do que a dele naquele momento. E ele, de forma corajosa, pensa, avalia, mensura e toma a corajosa decisão de voltar. E aí nós paramos. Quantas vezes nós, nessa vida, saiamos um pouco do âmbito religioso, saiamos um pouco da necessidade de nós nos transformarmos, ética e moralmente. Quantas vezes nas relações sociais e familiares nós temos a oportunidade de rever os nossos valores, retrocedermos sobre as nossas escolhas e os nossos passos e não o fazemos. Quantas vezes a vida se nos oferece oportunidades de retornar, de voltar atrás, de reavaliar, de reconduzir, de reequilibrar, de reestruturar relações, e nós não o fazemos. E é muito comum ouvirmos, por exemplo, tem 15 anos que eu não falo com ele. Tem 15 anos que eu não falo com ela. Desde aquele dia, eu nunca mais falei com fulano ou com ciclano. Precisa de muita coragem
E ele, esse filho pródigo, esse filho que gastou a sua fazenda dissolutamente, toma coragem, avalia, resolve voltar. E ele se levanta. Se levanta e começa a caminhar. Resolve voltar para a casa do pai. E sabia a situação na cabeça dele que iria enfrentar. Ele pediu a divisão da fortuna ou da herança, seja o valor qual seja, saiu, errou, mas corajosamente levanta-se e retrocede. Nesse momento, o caminho pode ser muito difícil. Mas mesmo nos caminhos mais difíceis, nós pensamos como é bom voltar para casa. Como é bom poder escolher, num sábado de manhã como ontem, ir na casa da minha mãe tomar um café. Isso não tem preço. Como é bom você voltar para casa, o cheiro é diferente. O cheiro é diferente. Quando eu abro a porta do apartamento da minha mãe, o cheiro é diferente, é cheiro de casa. É aquele sentimento de que em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu serei bem-vindo. E é esse sentimento que toma o filho pródigo. Ele sabe o que lhe espera. Ele sabe que o pai está lá. Ele sabe que o lar, que a casa está lá. E quando nos aproximamos da casa, os caminhos difíceis, ou as resoluções, ou as decisões, as tomadas de decisões mais difíceis desaparecem. E o ambiente muda, o clima muda, a paisagem muda, os problemas se reduzem. Os impasses e as dúvidas se aclaram. Só de ver a casa. Aqueles que moram em cidades estranhas, então diferentes ou longínquas, eu tenho um irmão que mora em Maceió uma vida inteira. E ele promete a cada telefonema que vem. E ele não vem. Ele vem raramente. Minha mãe riu. Mas por que ele fala todas as vezes, estou indo? Eu tenho que dar um jeito. Eu vou aí. Porque essa vontade de retornar, essa vontade de voltar para casa, ela é inerente ao espírito humano. Ela está gravada dentro de nós. E ele persiste nas suas afirmativas. Mês que vem eu vou dar um jeito. Porque a gente sabe que quando vai chegando perto, e na parábola Jesus relata isso para aqueles que estavam a ouvi-lo, o pai não se contém ao perceber a chegada, ao ficar sabendo da aproximação do filho, o pai não se contém e vai ao seu encontro. E não há dúvidas naquele momento. Não há cobranças naquele momento. Elas podem vir até posteriormente. Mas naquele momento do encontro e do retorno, não tem nada além do que amor. Só amor. E a parábola diz que ele se lança no pescoço do filho. Sem restrições, sem pensamentos, nada. Naquele momento, age quase sob instinto. E sob instinto, exterioriza-se esse sentimento maior. E o mais interessante é que quando ele não pode
agir diretamente sobre o filho, ou abraçá-lo, ou nos abraçar, ou nos buscar na estrada, ele sempre, sempre, em todos os momentos, manda que alguém o faça. E podem perceber que naqueles momentos mais difíceis, quando você acredita que está só e que não tem solução, alguém aparece. Alguém aparece e, coincidentemente, fala normalmente aquilo que você precisa ouvir, ou lhe faz uma simples pergunta: o que está acontecendo? Estou sentindo você diferente? Estamos todos irmanados nesse processo e saímos todos da mesma casa. E vejam e percebam que até agora nós falamos somente daquele que teve coragem de sair, que se equivocou, mas corajosamente retornou. E tem a oportunidade novamente de estar ao lado do Pai. Agora é festa. Agora é comemorar a volta do filho. Agora não tem espaço para mais nada. Porque o Pai, de forma integral, de forma incondicional, protege. E nós vemos o reflexo da sua proteção e da sua ação nas coisas mais comezinhas, nas ações mais simples do dia a dia. Nós fazemos qualquer coisa pelos nossos filhos. Qualquer coisa. Mesmo que, solucionado o impasse e o problema daquele momento, nós o convidemos para uma conversa séria, mas no momento da dificuldade, nós só temos o abraço. E essa ação divina se reflete nas nossas vidas. Porque quando nós achamos que estamos desguarnecidos ou desprovidos de qualquer proteção, algo maravilhoso acontece. Algo divino acontece nas nossas vidas. E é muito interessante nós cultivarmos em nós esse feeling, essa sensibilidade, essa capacidade de perceber que sem a ação divina, algo mais sério aconteceria ou mais dramático aconteceria. E ele diz para o outro irmão que se revolta. E é aí que eu queria chegar. Viu, Magui? É aí que eu queria chegar. Porque esse irmão volta, é bem recebido pelo pai, mas o que me interessa mais nessa parábola, e quem mais me cativa ou me atrai, é o outro irmão, aquele que estava no campo. O que se acha bom. É uma sintonia tão grande quando eu leio essa parábola que eu me impressiono. Porque ele chega e, vendo a festa, vendo a música, pergunta: que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? Olha, seu irmão voltou. E aí ele se indigna. Totalmente indignado, nega-se a entrar na casa. E o funcionário, o trabalhador, diz: olha, seu pai, vendo o são e salvo retornar, mandou buscar o novilho cevado, né? Aquele garrote mais bonito, liso, bonito. Mandou matá-lo e começou a festejar a volta do seu irmão. O pai é avisado,
da insistência do outro filho, ou da revolta do outro filho e a negativa de entrar na casa e comemorar junto, e o pai sai e vai em busca desse filho. E lá no finalzinho da parábola ele diz uma coisa muito interessante. Este teu irmão estava morto e voltou à vida. É necessário que comemoremos. E ele diz ao pai: e eu? E eu que nunca te desobedeci, que não saí de casa, que estive sempre ao seu lado. Você nunca me deu nada, nem um cabrito para que eu comemorasse com os meus amigos. E esse teu filho já não era mais o irmão. Ele diz ao pai: e esse teu filho, que gastou dissolutamente a sua fazenda com as meretrizes, volta e você comemora. E aí o pai diz uma coisa muito interessante para ele, mas a parábola tem quase 2000 anos. Mas é bom a gente trazer isso para hoje, né? Eu gosto muito do Evangelho no nosso dia a dia, nas nossas questões pessoais. E como a gente vê famílias se dissolverem quando a fazenda é vendida e chega a hora de dividir os valores ou os bens. Como a coisa complica, né? E normalmente é isso aí, olha. Quando a gente traz para os nossos dias, não vem com essa de filho pródigo, não. Você já levou a sua parte. Porque naquele momento, aquele que eu simpatizo muito e me vejo nele, diz assim: ele vai voltar? Você vai aceitá-lo? Ele vai ser reintegrado ao posto de filho? E vai ter os mesmos direitos que eu, mesmo depois do que ele fez? E naquele momento ele demonstra a incapacidade dele de reconhecer o outro como irmão. E como a gente tem vivido isso por aí. A indiferença social. Há alguns anos atrás eu me apaixonei por uma propaganda, por uma campanha da CNBB, que era cegueira social exatamente, né? Que aquela senhora, eu já contei isso aqui numa palestra, agora eu estou me lembrando, que uma senhora coloca uma criança num carro muito bonito, numa SUV, coloca ela no banco de trás, uniformizada, parecendo que estava levando para o colégio, e no trânsito, dirigindo e tal, a criança diz: mãe, olha a criança. Aqueles vendedores de bala, de jujuba, de amendoim, que se mudaram aqui para Friburgo há muito pouco tempo, e estão procriando com uma velocidade imensa. Porque agora eles vêm dos dois lados do vidro. É quase uma concorrência comercial nos sinais. E a mãe olha: onde? Cadê? Nós nos habituamos com essas coisas e nos esquecemos de que ele é seu irmão, ou de que ele é meu irmão. O pai diz: ele é seu irmão. E ele termina a parábola dizendo assim: e ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Às vezes nós não reconhecemos que as coisas e que tudo é nosso. E ele continua: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E o irmão, meu amigo, não sente nada sobre isso. Mais uma vez, demonstra indignação. E hoje nós percebemos como isso é tão comum. Hoje, nossas famílias, nossos amigos, que estão começando agora com as crianças, começam a ter dificuldades quando o segundo filho chega.
porque o senso, porque a conversa de irmandade não acontece, e os consultórios de psicólogos estão lotados de filhos que não aceitam o segundo irmão ou se sentem relegados em função do filho que está chegando. Vejam como essa parábola pode ser desmembrada, pode ser ampliada, e como eu gosto de falar nos meus estudos, esmiuçada. Como a gente pode esmiuçar isso, trazendo para as questões de hoje? O príncipe, porque quando ele nasce é neto único, filho único, ele é o príncipe. E aí daí uns dias chega o segundo príncipe, e ele é rebaixado de posto. Se a diferença de idade então for maior, 5, 6, 7 anos, nós exigimos da criança a compreensão da perda do status. E aquele segundo irmão, aquele que se revolta com a presença e com a volta do irmão, ele é muito mais comum do que o primeiro. Porque diante da possibilidade de não nos aventurarmos, nós não nos aventuramos e nos acomodamos com a situação vigente. É muito comum nós nos acostumarmos com emprego ruim, carro ruim. Vocês já se acostumaram com carro ruim? Eu escrevi um artigo há algum tempo atrás, dizendo, quer saber como é que é seu carro, se seu carro é bom, empreste ele para alguém. Eu já emprestei carro para uma pessoa, o cara voltou e falou, rapaz, o que você está andando nesse carro? O carro está com freio ruim, mas a gente vai se acostumando, sabe? O freio vai abaixando, você vai se acostumando, a direção já não está muito boa, você também vai se acostumando, a porta você tem que dar uma batidinha mais forte, você vai se acostumando, e a gente quer paz, sossego. Levar no mecânico, que trabalho, nossa, a gente quer paz, sossego. E a gente acaba ficando. E é muito comum também a gente ouvir, amanhã é segunda-feira, e eu tenho que ir lá para aquela desgraça daquela empresa. Eu já ouvi muito isso. Fala, para onde? Lá na... Rapaz, não vá, pelo amor de Deus, não vá. Não se maltrate. Às vezes tem uma porta querendo se abrir e você fica segurando e não deixa abrir. Peça demissão, saia. Busque outra coisa que te satisfaça. Busque o equilíbrio entre as conquistas financeiras e as conquistas pessoais, a realização pessoal, fazer aquilo que se gosta. Vale salário menor. Vale salário menor. E hoje começa-se um movimento muito grande, o espiritismo e principalmente o cristianismo é um convite constante a isso, para que nós realmente busquemos aquilo que nos traz tranquilidade, paz, mas principalmente felicidade. E a gente se acostuma a não ser feliz. E almeja, e fica pensando, meu Deus do céu, quando eu vou ser feliz? Quando você tomar a atitude. E eu vivo me dizendo isso, gente, quando eu estou falando isso aqui, está saindo, ao invés de ir para vocês, e só está indo porque está indo pelo microfone, porque está dando uma volta e está entrando aqui. Realização pessoal, tempo, né? Administração do tempo. É muito comum hoje nós ouvirmos que estamos naquela situação porque não temos tempo. O meu trabalho é tão exigente que não me sobra tempo. Tempo é prioridade, né? A gente é que faz tempo. O dia, normalmente, para as pessoas comuns, tem 24 horas, né? Mas para quem escolhe o que fazer e para quem aprende a dizer não, começa a ter 26, 28, e você vai ficando bom nisso, e daqui uns dias o dia
não se relaciona mais com o tempo. À noite, quando você para e chega em casa, você faz um pequeno balanço, um convite também do Espiritismo, é bom fazer um balanço para que você não automatize sua vida. E vejam que eu deixei o filho pródigo de lado e agora eu estou falando do outro filho, que estava no campo trabalhando, que retorna para casa, que encara o trabalho como um sacrifício, como uma pena, como um castigo. E nós estamos vendo aí dentro, né, das nossas famílias, os nossos amigos, se não, né, no jornalismo, as pessoas frustradas com seus trabalhos, doentes. A medicamentalização que eu falei aqui há 2 semanas atrás. Remedinho para dormir, remedinho para acordar, remedinho para tirar o apetite, e nós vamos nos medicamentalizando por escolha de não tomarmos as atitudes certas, simples de sermos felizes, de fazermos escolhas. Depois de uma certa idade, a gente eu acho, ficar mais fácil, né, tomar algumas decisões e falar não. Eu estou entrando nessa faixa, eu estou doido para fazer 60 anos, porque a coisa vai mudar. Eu vou me aposentar. Essa aposentadoria não é programada, né? Eu programo isso há 20 anos, talvez até um pouco mais. Aos 60 anos eu vou me aposentar. Só que os meus projetos e os meus planos para essa aposentadoria são mais cansativos ou mais comprometedores do meu tempo do que o que eu faço hoje. Mas isso também não é legal. Porque existe uma história muito interessante e rapidinho, com esse medo que nós temos de fazer e de mudar, e com as nossas escolhas postergadas, proteladas. Um amigo conta que, trabalhando numa repartição pública, na época das enciclopédias, que você comprava e montava por fascículos, né? Saía toda semana na banca de jornal um fascículo, você ia juntando, né? Depois montava, levava na gráfica, o cara construía, encadernava, vinha a capa e assim você montava a Barça, a Delta Larousse, né? E outros aí, Geographic, não sei o quê, tinha um monte de enciclopédias que você tinha oportunidade de comprar os fascículos e montar. E ele falou que essa amiga, numa repartição pública, ela comprava livros a quilo. Ela ia lá, mandava encadernar e trazia. Ele falou, mas me empresta. Eu falei, não, eu ainda não li. Não, mas então depois que você lê, me empreste. Eu vou ler quando me aposentar. Eu estou montando minha biblioteca para quando eu me aposentar. E comprava livros, Clube do Livro. Alguém aqui se lembra do Clube do Livro, Anjo? É melhor a gente parar, porque senão a gente começa a falar da idade da gente, né? Clube do Livro. Livro era um troço tão caro nesse país, o pessoal diz que livro hoje é caro. Livro era um troço tão caro nesse país que você tinha que ser sócio do Clube do Livro. Está voltando à moda, né? Mas hoje os preços são bem mais amenos. E ele falou que ela recebia livro, e ele falou, mas você não leu? Não, me empresta dele. Não, senhor, porque quando eu me aposentar, e ele diz que ela morre 3 meses antes de se aposentar. Então também não é muito bom programar essas coisas. É bom viver o agora, porque muitas vezes nós programamos ou esperamos que aconteça alguma coisa. Né? Esse filho, por exemplo, ele já não está aqui, a gente pode falar. É só vocês não contarem para ninguém. Ficar aqui entre a gente. O que o movia a se manter ali naquela situação? Será que ele aguardava a ida do pai? Para tomar posse de tudo? Não sei. Quando eu leio essa parábola, um monte de coisa vem na minha cabeça. E eu deixo o filho pródigo, o corajoso, o jovem para lá, e penso nas situações que eu acabo me acostumando.
aquela vida rotineira, sabe? Aquela coisa gostosa, segura, né? Acordar às 6 da manhã, gravar o estudo, publicar o estudo, tomar um café, subir, tomar um banho, trocar de roupa, entrar no carro, ir para o abrigo, voltar do abrigo, e você, quando se desperta diante de uma parábola dessa, você fala assim, eu virei uma galinha. Porque eu acordo na mesma hora, como as mesmas coisas, durmo na mesma hora, e é isso exatamente que o Cristo, nessa proposta dele, faz com que nós não entremos nessa. O cristianismo é exatamente isso, um convite à inabitualidade. Seja inabitual. Seja inabitual. Faça aquilo que os outros não têm coragem de fazer. Não seja o homem no espelho. Uma outra história interessante é que nos anos 70 lá, né? Um amigo nosso vai para São Paulo, morava no interior, vai para São Paulo. São Paulo sempre a meca da moda, da gastronomia, e naqueles anos, nas cidades pequenas, você não comprava nada, era só aquelas coisas comuns. Se você quisesse alguma novidade, tinha que vir de São Paulo. E ele tem a oportunidade de ir a trabalho, ir a São Paulo, e resolve falar assim, vou aproveitar, vou dar uma arrumada no meu guarda-roupa. E vai para uma rua daquelas de roupas masculinas, entra numa loja, e ele diz que quando o vendedor se levanta e caminha do fundo da loja até ele, ele fala com ele mesmo, me dei mal, eu vou comprar o que ele quer me vender. Porque era aquele vendedor profissional, aquele vendedor que te seduz, e quando ele não te seduz, ele faz você levar a força. Ele diz, pois não, o que o senhor quer? Posso ajudá-lo? Né? A pergunta mais irritante quando eu entro numa loja é isso. Posso ajudá-lo? Não, eu vim aqui, né? Estou pensando em comprar um terno, uma roupa mais formal. Como formal? Diz o vendedor. O senhor com esse corpo de toureiro espanhol? O senhor tem que andar na moda. Eu vou lhe mostrar uma coisa que chegou para a gente agora, última moda. E ele disse que ele foi lá, buscou uma calça e veio com várias assim. Já viram como é que eles vêm nas roupas? Né? Ele vem com várias assim no braço. Veio, colocou sobre a mesa e passou a mão assim naquele tecido. Ele falou, quando ele levou a mão, ele falou que chegou a se arrepiar. De tal era o zelo e cuidado do vendedor. E ele falou que foi acompanhando a mão dele do cós para a barra da calça, e quando foi chegando no final, a boca da calça ia abrindo. Era a época das pantalonas. Pata de elefante, boca de sino. Ele falou, não, meu filho, que isso? Eu não uso isso. Eu já estou chegando, já estou virando um senhor, pelo amor de Deus. Que isso, meu amigo? E ele falou, bom, para resumir a história, eu comprei um terno tradicional de risca de giz, azul marinho, mas levei uma calça. Cheguei no hotel, banho e tal, de noite, eu tinha que ir na Federação Espírita de São Paulo fazer uma palestra. E eu coloquei o terno e a outra opção e a calça lá. Vesti uma, vesti a outra, me achei ridículo, vesti o terno de novo, mas corajosamente, e como a voz do vendedor ressoava ainda na minha cabeça, que eu tinha que andar na moda, coloquei a calça e corajosamente fui. Cheguei na Federação Espírita Brasileira andando com as pernas juntas na intenção de que não chamasse muita atenção aquele excesso de panos. Fui entrando, meio desconfiado, meio sem graça, até que o diretor, um dos diretores me viu, levantou-se da mesa e veio em minha direção, e olha o tamanho da boca da calça dele. Fiquei tranquilo. É o homem no espelho. Vocês já viram programas de moda, gente? Minha esposa adora ver programas de moda e as coach, né? As personal style. Gente, elas mostram cada coisa. Fazem assim, você não vai usar isso. Não, mas está na moda. Sim, mas
Ou seja, nós gostamos daquilo que todo mundo espera de nós. Chegamos a comprar a calça ridícula ou a camisa ridícula para nos sentirmos bem recebidos, nos sentirmos enturmados, agregados, reflexos talvez do nosso passado, né? Quando nós vivíamos em tribos, em grupos, em etnias mais isoladas. A proposta do Espiritismo é que, sobre essas novas luzes, nós comecemos a olhar a vida e olhar o mundo com outros olhos. E a partir do momento que isso acontece, você começa a levar e consegue levar essa visão para fora da casa espírita, porque o mais difícil do Espiritismo não é aprender Espiritismo. É implementar Espiritismo, implantar Espiritismo. É fazer com que esses conhecimentos saiam, nem que seja a força, do portão para fora. Porque aqui é fácil. O difícil é usar essas luzes e essa lupa, esse óculos que o Espiritismo nos traz sobre a proposta cristã, de implementação lá fora. Lá em casa. Lá em casa, então, às vezes é mais difícil do que lá fora. E a proposta é essa. E a função do Espiritismo é essa. De fazer com que nós nos conheçamos e com esse conhecimento passemos a fazer escolhas que nos tragam prazer, felicidade, paz consciencial, travesseiro agradável. Sabe aquele que você deita e te abraça, aquele da NASA de não sei o quê, não sei o quê? Porque quando não existe paz consciencial, quando não existe prazer naquilo que nós realizamos, pode ser o melhor travesseiro do mundo, o melhor colchão do mundo, que a cama espeta. A cama espeta. E aí, em 18 de abril de 1857, nós temos uma nova oportunidade de ouvir de novo a história. Agora, sobre luzes novas, sobre uma nova visão, num mundo transformado pelo iluminismo, de ver o cristianismo como uma receita para a minha vida, para a sua vida. Receita cuidadosamente formulada, porque ela foi construída, estruturada para cada um de nós. Pode fazer que dá certo. Sem talento nenhum, pode fazer que dá certo. E o resultado é bom. Quando conseguimos levar a proposta cristã para fora do centro espírita, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa empresa, para o nosso emprego, para o transporte coletivo, para o trânsito, para o supermercado, nós começamos a ver as coisas de forma diferente. Eu brinco, né? E nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu brinco que eu levei 50 anos, talvez uns 45 anos, para dizer: eu detesto praia. Detesto praia. E as pessoas: que isso? O mar me traz uma tranquilidade, me traz um tédio danado. Mas o mar, quando eu tomo um banho de mar, eu fico salgado, colando e todo ruim. E se eu não tomar banho rápido, eu fico todo assado. Mas você não gosta de sentar na frente do mar e ficar olhando 5 minutos? Porque começa... Tchá, tchá. No quinto tchá, eu falo assim: gente,
Mas sou eu. Mas durante uns 30 anos, gente, eu juntei dinheiro para ir na praia no final do ano. E aí, por isso que eu brinquei com a Ângela aqui. O tempo e a idade vai fazendo com que a gente comece a tomar umas coragens de se desenquadrar. De não usar mais aquele sapato que machuca. Jogar aquela praga fora. Porque se machuca seu pé, não adianta doar, mandar lá para o abrigo. Porque vai machucar o pé do outro. E eu resolvi. Último teste. Meu filho passa para a Universidade Federal e numa cidade de praia, a gente aluga uma casa na praia. E nós tivemos uma casa na praia 5 anos. Nos primeiros 2 meses eu fui lá talvez uns 3 finais de semana. E depois a coisa foi diminuindo. E nos últimos 2 anos eu não coloquei o pé naquela praga daquela cidade. No dia que ele terminou a faculdade, que tinha que devolver a casa, o dono me liga e me faz uma proposta. Ela vale tanto, eu te vendo por tanto. Eu falei, nem se você vender por tanto. Não, aí não. Eu falei, pois é, então já para acabar a conversa, nem se você fizer por tanto, eu não compro. Nem como investimento. Chamei um pedreiro que trabalha para mim há uns 30 anos de confiança. Falei, você vá para lá, pinte, arrume, conserte tudo. Vá na imobiliária, entregue a chave, peça a vistoria e fala o número da conta para eu fazer o depósito que eu devo lá. Eu não fui lá nem para entregar a chave. Porque agora eu tenho coragem de falar, eu não gosto de praia. Só que eu fui lá 30 anos. Eu conheço o Nordeste todo, gente. Todo. Fui pegando assim, ó. Ficou João Pessoa de fora. O resto eu fui conhecendo, as cidades do Nordeste, as praias maravilhosas. Mas o mais gostoso mesmo era quando eu chegava no hotel no final da tarde, com ar-condicionado no topo mesmo, bem ligado, uma ducha gostosa, uma música boa, um bom jantar. Mas no outro dia de manhã tinha que ir para a praia, porque todo mundo ia para a praia, seu Luiz. Como é que eu não ia para a praia? A proposta do cristianismo e a proposta de Jesus é que nós nos conheçamos e tenhamos coragem de sermos quem somos. De fazer aquilo que é inabitual. E quando a gente age de forma inabitual, é lógico que essa inabitualidade é positiva, a qual eu estou me referindo, as pessoas se assustam. As pessoas se assustam. Coisas vão perdendo valores, gente. A vida vai passando e as coisas vão perdendo valores. Só que eu estou ouvindo isso há 30 anos dentro do movimento espírita, estudando espiritismo. E agora, de uns tempos para cá, eu descobri que carro é tudo igual. É lógico que existem diferenças, né? Eu estou falando assim que, para a finalidade primordial e princípio de nos levar, é a mesma coisa. Sabe, às vezes a gente compra o miserável, coloca na garagem, você já viu 5 dias depois o que acontece? Eu já fui em agência, comprei um carro perfeito, novo, lindo. Uns 5, 6 dias depois você começa a olhar, não tinha esse arranhãozinho aqui não. Você começa a perceber os defeitos e 10 dias depois, ele tem a mesma cara daquele outro que você deu de entrada, que trocou. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a gente leva tempo para descobrir isso. E finalmente a gente pensa que eu já assisti tantas palestras, já vi tanta coisa, já estudei tanto, e a gente não acorda para o único compromisso que nós deveríamos ter com nós mesmos: sermos felizes. E a gente termina essa conversa fazendo uma proposta para a gente mesmo, né? Já que dizem que conselho não é bom. Busque experimentar coisas novas. Qual restaurante que você gosta? Aquele que você sempre vai.
A praia que você talvez goste, você sempre vai para aquela mesma. E esse é um sintoma de segurança que a gente busca. A rotina é o maior gigante da alma humana. E ela faz com que nós, mesmo estudando o Espiritismo, não implementemos essa maravilha que nos fascina às vezes nas nossas próprias vidas. Nós até receitamos para as outras pessoas. Vai lá no centro, vai lá no centro, vai lá no centro, assista uma palestra, você vai melhorar. Poxa, você vai ver como é que você sai muito melhor depois do passe. Vai lá. E aí você não vem no centro no domingo que vem, alguém te encontra, ou aquela mesma pessoa que veio e se sentiu melhor. Falou, Rogério, por que você não foi no centro domingo? Eu não estava bem, não estava com cabeça para ir no centro. Ou seja, a gente receita e não usa para a gente mesmo. Uma boa noite para vocês, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Fica aí a parábola do filho pródigo, que a gente começa pela parábola e acaba falando de nós mesmos. Né? Cada um se enquadra num dos dois filhos aí. Mas eu, particularmente, me enquadro naquele que volta raivoso da lavoura, querendo a total atenção do Pai. Por enquanto. Espero que a vida me ensine que somos realmente todos irmãos. Uma boa noite para vocês.